Olá! Vim fazer um convite especial para vocês. Dia 1º de maio, a partir das 9h30, nós vamos comemorar o Dia da Família na chácara do presbítero Eurípides. Para esse dia especial, nós vamos pedir que você leve uma carne e um prato de doce ou salgado para o café da tarde. Vai ser um dia muito especial, um dia de comunhão entre os irmãos. E demais informações nós vamos passando ao longo dos domingos e no grupo da igreja. Esperamos você lá! Passando aqui para convidar vocês para o nosso próximo encontro das garotas. Vai ser no dia 28, das 8 às 10 da noite. Espero vocês. Eu ia fazer um convite para vocês, só para garotos, dia 28 às 8 horas na casa do Felipe. Deve colchão, outros acessórios e muita energia. Com as ofertas e contribuições dos irmãos, a campanha de distribuição de cestas básicas tem abençoado famílias e lares todos os meses. Atualmente, contamos com a contribuição na entrega de alimentos e nas ofertas. Agora, você também pode ser um contribuinte mensal e todo mês ofertar um valor fixo conforme sua disponibilidade e desejo. Basta acionar um diácono da igreja e informar que deseja ser um contribuinte mensal. Todas as informações serão passadas a você. A sua contribuição tem sido uma bênção. Terça-feira, a partir das 20 horas, nós teremos aqui uma reunião de oração. Você é o nosso convidado especial. Louvado seja o Senhor por mais um momento aí na presença dEle, que Ele possa falar aos nossos corações nessa noite. E, primeiro de tudo, vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque sentimos a Tua presença, sentimos a presença do Santo Espírito do Senhor aqui nessa noite. Nós pedimos, ó Pai, a começar em mim, Senhor, fala aos nossos corações, que o Senhor possa, ó Pai, trabalhar em cada um de nós nessa noite, ó Pai. Possamos conhecer mais do Senhor e das suas verdades, ó Pai, e sentir ainda mais a Tua presença, pois carecemos do Senhor. Nos méritos de Jesus, eu te peço e eu te agradeço. Amém. Desde já peço desculpas, não é novidade para ninguém, eu estou um pouco emotivo, então eu venho aqui, eu fico meio emocionado mesmo, mas vamos lá. A gente falando, esse mês aqui, o mês de Páscoa, falando sobre, obviamente, a ressurreição de Jesus. E hoje nós vamos abordar o tema, existem provas, se Jesus venceu e Ele ressuscitou, existem provas de que Ele ressuscitou? Se Ele venceu a morte e ressuscitou, existem essas provas? E aí eu vou dizer para vocês que, tentando se transportar para a época, ou trazendo a situação da ressurreição de Jesus para os dias de hoje, tanto faz, eu fiquei imaginando, e se eu estivesse lá? Ou se esse acontecimento fosse hoje? Vamos dizer que eu venho aqui para vocês e fale assim, gente, vocês não sabem o que aconteceu. O meu vizinho morreu. E passou 3 dias, ele ressuscitou. Vocês iam acreditar no que eu estou falando? Vocês iam olhar e falar, nossa, sério? Que legal, ele ressuscitou e tudo mais. Quer dizer, então, que as pessoas podem ressuscitar. Então, é assim que as coisas estão funcionando agora. É um pouco difícil, não é verdade? Não sei para vocês, mas para mim seria.
E nós, como cristãos, se nós não entendermos a ressurreição de Jesus, fica difícil muita coisa. Na verdade, a nossa fé, ela fica totalmente abalada. E eu vou tentar explicar isso para vocês no decorrer aqui de alguns textos, algumas palavras e algumas coisas que eu fui pesquisar também. Em 2009, uma senhora na cidade de João Pessoa, na Paraíba, ela falou assim: quando eu morrer, vocês não me enterrem, porque eu ressuscitarei ao terceiro dia. E aqui no Brasil é comum, né, quando as pessoas vêm a falecer, a gente geralmente faz um velório, mas em pouco tempo, ainda depois do advento da pandemia, então, muito mais, né, sepultamos rapidamente, né, os nossos entes queridos quando vão embora. E essa senhora, né, morreu e esperaram 72 horas, né, mas ela não ressuscitou. É interessante acreditar em ressurreição. E é difícil acreditar em ressurreição, tanto na época de Jesus quanto nos dias de hoje. Isso eu falei de 2009. Um pouco antes, né, existiu uma pesquisa, né, um pouco antes não, na verdade um pouco depois, uma pesquisa feita pela BBC em 2017, na Inglaterra. E essa pesquisa, ela constatou que 23% dos britânicos cristãos não acreditavam que Jesus realmente tinha ressuscitado. Olha que interessante. Temos cristãos que não acreditam que a ressurreição de Jesus Cristo realmente aconteceu. 23% dos cristãos britânicos em 2017. Bem antes, em 1996, é estranho eu falar 1996, que para mim está ali, né? Eu já era grandinho nessa época, né? Mas faz bastante tempo para os menores aí. Estou me acostumando com isso ainda. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, entrevistaram 7.441 pastores, perguntando se eles acreditavam que Jesus de fato havia ressuscitado dentre os mortos, que ele havia morrido e ao terceiro dia ressuscitado. Pasmem, 51% dos metodistas não acreditavam que a ressurreição de Jesus foi algo real. 35% dos presbiterianos, pastores presbiterianos, não acreditavam que a ressurreição de Jesus foi um fato que aconteceu realmente, lá nos Estados Unidos. 33% dos batistas, pastores batistas, também não acreditavam. 30% dos episcopais também não acreditavam. Isso numa entrevista, como eu disse, de 1.441 pastores, 7.441. Isso, para mim, não sei para vocês, mas soa assustador, porque a ressurreição de Jesus é a base do Evangelho. A ressurreição de Jesus é que traz todo sentido à vinda dele e ao propósito dele. E por isso nós hoje vamos falar um pouquinho sobre, existem provas dessa ressurreição? E essa ressurreição de Jesus, ela não vou achar a palavra mais correta, mas tentam se provar ou demonstram essa ressurreição de Jesus desde o início da igreja. Né? Ela é defendida desde o início da igreja. Eu vou estar lendo aqui Atos capítulo 26, nos versículos 24 a 26. Livro de Atos, capítulo 26, versículo 24 diz assim: dizendo ele essas coisas em sua defesa, e aqui a gente está falando do apóstolo Paulo, ele falando, né, ele se defendendo e falando da ressurreição de Cristo, dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido
de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta. Quer dizer, já era notório, você já estava sabendo, né? Porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Então, nesse tempo aqui, Paulo já estava ali tentando argumentar e provar que Jesus realmente havia ressuscitado. E ali diziam, estás louco? E ele, não é segredo para ninguém. Está todo mundo sabendo, não aconteceu de forma escondida. Jesus ressuscitou. Também o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, versículo 10. Só um minuto. Deixa eu ver se é esse o texto. 28, 10 a 15. Então Jesus lhe disse, não temais e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormiam. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou entre os judeus até os dias de hoje. Aqui está se falando de que quando foi dito que Jesus ressuscitou, aqueles guardas foram subornados pelos sacerdotes, aqueles guardas que estavam lá vigiando o túmulo de Cristo e ali dormiram, né? Se assustaram e correram, mas disseram que dormiram ali, né? Eles foram subornados pelos sacerdotes judeus para dizer, não pode dizer que Jesus ressuscitou. Então, a gente paga vocês, a gente dá uma força para vocês, a gente vai falar com a autoridade lá, podem ficar tranquilos que a gente vai ajudar vocês, mas digam que Jesus não ressuscitou, que os apóstolos vieram e roubaram o corpo de Jesus. E aí o último versículo diz que isso se fala até os dias de hoje. Lá. E por que é importante o cristão crer na ressurreição de Cristo? Por que é importante nós entendermos, nós conhecermos provas, nós conhecermos detalhes dessa ressurreição do Senhor Jesus? E eu queria ler muito com os irmãos também. Geralmente eu não gosto de ficar correndo em diversos textos, mas hoje eu não vou conseguir fugir disso. Mas 1 Coríntios capítulo 15, e nós vamos discorrer muito sobre o capítulo 15 de 1 Coríntios, e depois, irmãos, se você puder em casa ler esse texto, ele é maravilhoso. 1 Coríntios 15, versículo 12. E Paulo, falando aos coríntios, após já ter pregado, os coríntios já serem cristãos, e ele vai lá reforçar aos coríntios sobre a ressurreição de Cristo. E aqui, nos versículos, vamos ler os primeiros aqui, capítulo 15 de Coríntios, versículos 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Como vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Aí o versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, porque é necessário haver ressurreição de mortos para que Cristo, morto, ressuscite. Certo? E o versículo 14 diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Então, Paulo está dizendo aqui que se Cristo realmente não ressuscitou, se nós não cremos nessa verdade, não faz sentido ser cristão. Não faz sentido conhecer ou pregar a Cristo. Porque essa é a base do cristianismo. Um Deus que veio e pagou pelos nossos pecados e venceu a morte.
E ele está dizendo aqui também que se Cristo não ressuscitou, a fé cristã, ela é vã. Desculpa o termo, mas ela é inútil. Ela não tem serventia. Porque a base do cristianismo, mais uma vez, é o Senhor Jesus. Versículo 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo é maravilhoso, né? Ele vem aqui e ele praticamente desenha para os coríntios aqui. Ele diz: então nós, meus irmãos, nós somos falsas testemunhas, nós estamos falando mentira, nós estamos testemunhando em falso, porque temos confirmado, asseverado, dito, pregado contra Deus. Porque se estamos dizendo que Deus ressuscitou a Jesus e Deus não ressuscitou, então o que eu estou fazendo aqui? O que a gente está pregando? E aí me espanta muito cristãos que leem uma Bíblia que diz que Cristo ressuscitou e não acreditam na ressurreição de Jesus. Que fé é essa? E o texto segue. No versículo 17 de Coríntios 15, Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, como nós já falamos, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Quer dizer, Jesus morreu e ressuscitou para pagar o quê? Os nossos pecados. Mas se ele não ressuscitou, permanecemos no pecado. Não fomos salvos, não fomos perdoados. Se Jesus não ressuscitou, Paulo diz aqui, permanecemos no pecado. Versículo 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Quer dizer, todos aqueles cristãos que nós conhecemos, que nós amamos e que já se foram, que morreram, que dormiram no Senhor, pereceram. Não estão com Cristo, não estão com Deus. Todos os cristãos pereceram porque Jesus não ressuscitou, e essa palavra é vã, é inútil. E o Paulo segue no versículo 19. E se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Os cristãos são os mais infelizes da terra, se eles não acreditam na ressurreição de Cristo. Porque se não acreditarmos nisso, a nossa vida se limita a essa aqui, terrena. Não temos essa visão escatológica que temos como servos do Senhor, de que esse Jesus que ressuscitou voltará para buscar a sua igreja. Aí lá para frente, no versículo 30, aí Paulo, acho que, se vocês me permitem, eu acho que ele chuta o balde até. Ele diz assim: e por que também nós nos expomos a perigo toda hora? O que eu estou fazendo aqui? E eu imagino, e Paulo é um grande exemplo disso aí. Paulo era fariseu, era um perseguidor da igreja, um homem letrado, de boa posição social, respeitado, conhecido, estudado. E aí, quando ele conhece a Jesus e quando ele entende o que Jesus fez por ele se torna um cristão. E ele, de perseguidor, de homem poderoso e influente que era, ele se torna um homem perseguido, um homem que sofre com perseguição e tem que pregar o evangelho e fugir, pregar e fugir. Então ele diz aqui no versículo 30, porque também nós nos expomos a perigo toda hora? Por que eu estou fazendo isso aqui? Versículo 31, dia após dia eu morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus no Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Para que isso serve? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se não temos futuro, como servos do Senhor, como cristãos, se não acreditamos que Jesus ressuscitou e com isso Ele comprou a nossa ressurreição dentre os mortos, então, comamos e bebamos, e amanhã morreremos.
Vamos viver a nossa vida do jeito que dá. Porque a gente não tem uma visão de futuro. Nós não temos esperança. E é interessante, quando dizem, como eu estava falando, né, roubaram o corpo de Jesus. Por que roubariam o corpo de Jesus? Para defender algo que ia contra a política judaica da época, que influenciava o governo romano. Quer dizer, se fosse para os apóstolos e os seguidores de Jesus fraudar a ressurreição de Jesus, que benefício eles teriam? O que eles iam ganhar com isso? Pedro foi crucificado como Jesus. Literalmente, muito pelo contrário. Ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque não merecia morrer como seu mestre. André foi torturado e crucificado. João foi exilado da ilha de Patmos depois de ser jogado em óleo fervendo. Filipe foi crucificado, algumas versões, alguns estudos dizem que pode ter sido decapitado, enforcado, apedrejado. Tomé foi perfurado várias vezes por uma lança. Se realmente roubaram o corpo de Cristo para fingir que ele ressuscitou, que vantagem esses homens teriam nisso? Porque ao defender uma fé cristã e uma ressurreição genuína do Senhor Jesus, eles só foram castigados, perseguidos. Não faz sentido você morrer por uma mentira. Você se entrega por algo que realmente você acha que é verdade, não por uma mentira, por algo que você acredita que é verdade. Existem diversas provas da ressurreição de Cristo. Eu descobri até fórmulas matemáticas esses dias que eu estava estudando esse tema que provam a ressurreição de Cristo. Porém, eu ia ter que estudar muito para explicar cada uma delas para os irmãos. E eu trouxe aqui 4 delas, 4 provas da ressurreição de Cristo. Como já citamos, o túmulo estava vazio. O túmulo estava vazio. Disseram que roubaram o corpo, e eu já expliquei para os irmãos, não faz sentido roubar o corpo de Jesus, defender uma ressurreição, sendo que todo o governo, todo o poder financeiro e político da época iria contra essa ideia. Não faz sentido. Existem outras versões que dizem que Jesus desfaleceu simplesmente. Jesus ele não morreu na cruz. Ele só desmaiou, ele desfaleceu. E aí quando colocaram ele no túmulo, ele acordou lá dentro do túmulo e saiu. Só que a Bíblia, em João capítulo 19, em muitos mais textos, mas eu trouxe aqui o João capítulo 19, versículo 33. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, porque era costume daqueles que estavam pendurados na cruz, que lhe quebrassem as pernas, para que eles perdessem sustentação, ficasse mais difícil para respirar e morressem mais rápido. E foram olhar para Jesus para ver justamente se precisariam quebrar as pernas dele, mas viram que ele já estava morto. Então não lhe quebraram as pernas. Versículo 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creias. Jesus morreu. Jesus morreu. E é interessante, tem gente que diz que Jesus só desfaleceu e foi colocado dentro do túmulo. Pensa numa pessoa que apanhou mais um pouco, não bastante, apanhou um pouco mais, ficou
preso naquela cruz, sangrando. Enfiaram-lhe uma lança no lado dele. Aí essa pessoa só desmaiou, acharam que morreu, pôs lá ele no túmulo. E mais interessante, aí acreditaram que ele levantou, ele se desenrolou, porque enrolavam com faixas, né, os mortos, e o túmulo era como se fosse uma faixa, uma sala, assim, uma caverna, né? Então ele se recuperou sozinho, o corpo todo debilitado, açoitado, sofrendo o que sofreu. Aí esse Jesus, ele se curou sozinho, e aí ele tirou as faixas, e ele mesmo removeu a pedra, uma pedra que precisava de vários homens remover. Tudo bem que ele é Deus, né, mas num conceito aí, né, que não acreditamos, vou abrir aspas bem grandes, né? Não estamos acreditando que Jesus era Deus, né? E estamos dizendo que ele não ressuscitou, que ele foi roubado, foi um corpo roubado. Como que um homem que desfaleceu teria força para fazer tudo isso aí? Não faz sentido. Alguns dizem que ele foi na sepultura errada. E aí, em João, capítulo 20, versículo 6, então Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Outros dizem que não era aquele sepulcro, foram no sepulcro errado, estava aberto lá e não acharam o corpo. Então, não é que Jesus ressuscitou, é que erraram o sepulcro. Mas a palavra fala que João foi lá, os discípulos foram lá, as mulheres foram lá, e lá estavam as faixas, né, que haviam sido desenroladas. Então isso aí também não faz sentido. O Evangelho também fala que as primeiras que viram que Jesus não estava lá eram mulheres. E, infelizmente, naquela época, a palavra da mulher não era muito valorizada. Então, se eu quero provar para as pessoas que Jesus ressuscitou, eu vou dizer que as mulheres viram isso. Essa palavra tem menos credibilidade. Infelizmente, na época era assim. Mais um motivo que não faz sentido. O túmulo também foi um túmulo doado por José de Arimateia, um homem poderoso da época. Era um túmulo particular, era um lugar privado. Ele não sabe onde era o túmulo que ele mesmo tinha. Então não tem como ter sido visitado outro túmulo. Então, de fato, o túmulo em que Jesus foi colocado foi encontrado vazio, porque aquele que estava morto lá dentro reviveu e saiu. Também podemos dizer que temos testemunhas e relatos acerca da ressurreição de Jesus. Temos testemunhas sobre a ressurreição de Jesus. Voltando lá a 1 Coríntios capítulo 15, vou ler aqui do versículo 1 a 5. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Haviam testemunhas. Jesus ressuscitou, apareceu a Pedro, a Cefas, e depois apareceu aos apóstolos. E o versículo 6, na sequência, ele diz: depois foi visto por mais de 500 irmãos,
de uma só vez. Jesus ressurreto, Jesus que ressuscitou, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. E é interessante, Paulo escreve Coríntios, essa carta aos Coríntios, cerca de 15 anos aproximadamente depois da morte de Jesus, e ele fala assim, dos quais, dessas 500 pessoas, dos quais a maioria sobrevive até agora. Então você pode perguntar, temos pessoas ao nosso redor aqui que conheceram a Jesus e que viram Jesus morrer e viram Jesus ressuscitar. Conheceram esse Jesus que eu estou dizendo que ressuscitou. Não é uma mentira. Não estou mentindo para vocês. Vocês podem ir lá e conversar com essas pessoas. E ele reitera no versículo 7, seguindo: depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Paulo se converteu, como todos sabemos, viajando pela estrada de Damasco, e Jesus aparece para ele. E diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele conheceu a Jesus, ele viu a Jesus. Ele teve, de fato, um encontro com Jesus. Não é uma mentira, irmãos. Jesus ressuscitou. As Escrituras também relatam a ressurreição de Jesus. Como eu já li no versículo 3 de 1 Coríntios 15, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia está dizendo que Jesus ressuscitou. Então, um cristão não pode não acreditar nisso. E as Escrituras falam, em Isaías 53, de maneira detalhada, sobre a ressurreição de Jesus. Fala em Oséias, fala em Salmos, em diversos outros textos. Tanto fala em diversos outros textos, que, lendo Lucas capítulo 24, versículo 25, Jesus, depois de ter ressuscitado, ele encontra com dois apóstolos, os quais ainda não reconheceram ele. E ele fala assim, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram, eles falando para Jesus, Então lhes disse Jesus: honestos, tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus estava dizendo ali, todos os textos das Escrituras que contavam que ele mesmo ressuscitaria. A palavra de Deus testifica da ressurreição de Jesus. Mas isso aí é o que a Bíblia diz, Jonathan. A Bíblia, além de ser a nossa regra de fé e prática, ela também é um livro histórico. Ela não é um livro qualquer que alguém encontrou e imprimiu ali. Ela é um cânon, é um compilado de livros, históricos, livros comprovados, que são verdadeiros. Então a Bíblia serve sim como documento para dizer acerca da ressurreição de Jesus. Mas temos também diversos historiadores não cristãos que foram contemporâneos à igreja primitiva e testifica que teve um Jesus que morreu e que ressuscitou. Temos Tácito, temos Plínio, temos Flávio Joséfo, temos diversos livros que não consideramos Bíblia, não consideramos livros
né, que estão no cânon, mas existem vários livros históricos da época que dizem que existiu um homem que morreu e que ressuscitou. Diversos escritos da época. E como eu disse, 1 Coríntios aqui foi escrito cerca de 15 anos apenas depois que Jesus havia morrido. Alguém pode dizer assim, 15 anos, muita coisa aconteceu, inventaram uma história. Você já deve ter ouvido falar sobre Alexandre o Grande. Os escritos que temos de Alexandre o Grande foram escritos 300 anos depois que ele morreu. E as pessoas acreditam. 15 anos eu acho que é um tempo aceitável. E por que eu estou batendo nessa tecla? Não é só porque é a temática, né? Existem provas que ele ressuscitou, mas como eu disse no começo, pessoas não acreditam nisso. Existe uma teologia liberal hoje sendo divulgada dizendo que Jesus de fato não ressuscitou, que é só uma história que contaram na época para fazer as pessoas assimilar melhor essa ideia. De fato isso não aconteceu, mas deixa o pessoal falar aí, porque o ensinamento é bom. Mas ele ressuscitou. O corpo de Jesus nunca foi encontrado. Nunca foi encontrado. Quando um ente querido nosso vem a falecer, nós colocamos ele num lugar e, de acordo com o que podemos, buscamos honrá-lo. É comum. E já era comum naquela época também. E alguns vão e visitam, não porque acha que vai acontecer alguma coisa ali, não, mas é porque tem saudade, busca uma lembrança. Não temos um túmulo no qual Jesus está lá dentro. Se formos para Jerusalém, em um dos 2 lugares lá que datam como pode ser o túmulo de Cristo, não tem uma certeza que é num lugar só ali, né? Pode ter sido aqui ou pode ter sido ali, mas não tem corpo lá dentro, nem ossos, nem nada. Buda teve corpo, Confúcio teve corpo, Maomé teve corpo, Allan Kardec, os papas, os reis, os nobres, os apóstolos, os profetas, os reformadores, evangelistas, eu e você, se morrermos e formos sepultados, nosso corpo vai estar lá. E vão poder visitar o nosso túmulo. Jesus não tinha corpo para ser encontrado, porque ele ressuscitou. Concluindo, amados, a ressurreição de Jesus não pode ser ignorada, porque ela, acima de tudo, também é um ato histórico. Não sei se vocês perceberam, mas a história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo, não é? É importante isso, gente. Jesus é um marco histórico. E a sua morte e ressurreição é um ato histórico que teve data e local. Não é aleatório. Se Jesus não tivesse a importância e a relevância que ele teve, ele não teria marcado a história. Jesus não teria feito de mim e de você nova criatura. Quantas pessoas, a começar em cada um de nós, são transformadas pelo poder desse Jesus? Quantas pessoas às quais nós pregamos o Evangelho e conhecem esse Jesus, elas mudam de vida, elas largam práticas ruins, elas procuram viver melhor,
E conforme elas vão conhecendo esse Jesus maravilhoso, elas vão mudando, se aprimorando e melhorando. E isso é uma constante. Não sei vocês, mas eu acho que o Jonathan de hoje é melhor do que o de ontem. E ele também é melhor do que o do ano passado e do que 10 anos atrás. Porque é Jesus que transforma as nossas vidas. Jesus também tem toda uma relevância social. Ele une milhões de pessoas. Ele nos une aqui nessa noite. O que eu e você temos em comum? Jesus. Se não fosse por Ele, não estaríamos aqui. Eu não canso de dizer, há 4 anos eu mudei para São José dos Pinhais. Eu era presbítero em uma igreja lá em Bragança Paulista, interior de São Paulo. E precisei mudar para cá a trabalho. E quando cheguei, vamos procurar uma igreja, né, senhor? E os irmãos aqui nos abraçaram. E foi muito bom, porque era julho de 2019 que mudamos. E logo veio o quê? A pandemia. Fica em casa. E aí, você num lugar novo, só você e a sua família, trancado em casa. Mas Deus nos permitiu nos relacionar com a família da fé. O que nos une é esse Jesus maravilhoso. O que nos dá proximidade, o que nos dá conexão, seja aqui ou seja em qualquer lugar em que nós estivermos, é o Senhor Jesus. Jesus, a ressurreição dele, ela nos traz a uma fé racional. Ela nos traz experiências com Jesus. Não basta nós sabermos que Jesus ressuscitou. Nós precisamos crer nisso. Eu fui bem repetitivo ao longo de tudo que eu falei aqui, porque eu não sei vocês, mas eu vou repetir. Me assusta haverem pesquisas que dizem que existem cristãos que não acreditam que Jesus ressuscitou. Então não basta saber que Ele ressuscitou. Precisamos crer que Jesus ressuscitou, precisamos viver esse Jesus todos os dias. Como a verdade da ressurreição de Jesus tem influenciado as nossas vidas, o nosso dia a dia. Como esse Jesus que morreu e ressuscitou por mim e por você, comprando a nossa ressurreição no fim dos tempos, nos dando esse privilégio dessa visão escatológica. Como ele influencia as nossas vidas? Como é o nosso dia a dia com base nisso? O cristão que crê no Senhor Jesus que morreu e ressuscitou, ele tem os pecados perdoados. Ele tem uma fé baseada em um fundamento sólido, porque isso é verdade. Ele tem uma pregação poderosa, porque tantos outros mestres que o mundo conhece e chama de mestres não ressuscitaram, mas o nosso mestre ressuscitou. O nosso testemunho também ele é poderoso e ele é verdadeiro. Nós podemos crer que aqueles que dormiram no Senhor estão na glória. Nós podemos crer que estaremos na glória também. Uma fé num Jesus que morreu e ressuscitou nos traz segurança, esperança e nos traz alegria. Porque temos uma esperança no futuro. Nos garante que o nosso trabalho para Deus não é vão.
nos traz a certeza de que ressuscitaremos no último dia. E finalizando, eu queria ler o final de 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo 51 até o final. Paulo encerra esse capítulo dizendo assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados nós seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Igreja Presbiteriana do Parque Iguaçu, sede firmes, sede inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque sabendo que no Senhor o nosso trabalho ele não é vão. Se Jesus não ressuscitou, não tem por que nós estarmos aqui. Não tem por que estarmos aqui domingo após domingo, nos reunindo, porque não temos esperança de futuro. Ele ressuscitou porque ele venceu a morte. E ao vencer a morte, ele nos deu essa vitória. E é interessante, não sei se vocês percebem, mas a gente sempre termina na mesma coisa, né? A gente não merecia. Nós merecíamos a ira, como já foi falado nas outras pregações. A ira de Deus por sermos pecadores, que deveria vir, aquilo que deveria vir sobre o Jonathan, Deus manda para esse Jesus. Deus manda para o seu filho, que ao suportar o meu e o seu pecado, morre, mas ressuscita. E é a ressurreição do Senhor Jesus que nos traz a certeza de que ressuscitaremos. Amém? Pai querido, louvado seja o teu grande nome, ó Pai, porque o Senhor nos ama. E ama de uma maneira que não conseguimos entender e nem explicar. Mas como é bom, ó Deus, se sentir amado. Perdão, Pai, porque somos pequenos e fracos. E por mais que queiramos retribuir esse impressionante amor, como foi cantado, jamais conseguiremos, ó Pai. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque tudo estava no plano.
o Senhor cuidou da nossa salvação. Obrigado, Senhor Jesus, por ter se entregue pela tua igreja. Que os nossos corações, ó Deus, compreendam cada vez mais essas verdades e nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes e revelar a este mundo que tanto carece do Senhor as suas verdades. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tanto amor, por esse privilégio, o qual não temos mérito algum. E é nos méritos do Senhor Jesus que nós te agradecemos. Amém.